Fala pessoal, Alucast na área, Maurício Nórcia por aqui. O Alucast foi criado com o objetivo de compartilhar informações a respeito do mercado de locação, seja ele de equipamentos, vestuários, brinquedos ou outros. Gostaria de pedir para você já deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante, que é a questão do vestuário, da locação de trajes e acessórios. É um tema bastante discutido, afinal, muitas lojas acabam alocando esse tipo de material, esse tipo de vestuário e item para as pessoas, e principalmente quando a gente se refere a casamentos, festas de 15 anos e formaturas. Mas hoje nós estamos com uma especialista para falar sobre o tema. Uma profissional com mais de 15 anos de mercado e formada pela Escola Belas Artes de São Paulo e hoje atua como consultora e mentora na área de imagens pessoais. Gostaria de apresentar você, Tainá Santos. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Maurício, que prazer estar aqui. Vamos falar sobre isso então. Tainá, já gostaria de pedir desculpa em relação à apresentação, mas se você pudesse apresentar melhor e falar um pouquinho mais sobre a sua carreira, até para o pessoal que está em casa nos ouvindo, entender um pouquinho mais sobre o seu trabalho e também depois a respeito do tema no qual a gente vai conversar. Claro, eu sou consultora de imagem e estilo, especialista em dress code e imagem corporativa. Hoje eu atuo especificamente com profissionais. Então, hoje esse é o meu nicho. Mas atendo também imagem pessoal, que acaba sendo uma consequência, né? As pessoas me procuram com o objetivo de fazer a gestão da própria imagem e ter um posicionamento de destaque, né, em suas carreiras. Mas isso acaba refletindo no pessoal também, enfim, nesse posicionamento social também. Então, basicamente é isso que eu faço hoje. Que legal, que legal. Se você puder contar um pouquinho mais sobre como é que você chegou, né, até esse momento na sua carreira, o que você já estudou ao longo do tempo, até para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais sobre você. Bom, eu gosto de falar que a minha carreira na consultoria de imagem começou na infância, porque eu venho de uma família muito simples, então a gente tinha escassez de recursos, né? A gente passava por dificuldades, mas eu me lembro da minha avó sempre ter essa preocupação com a imagem, né? De cuidar para que a gente não estivesse sempre bem vestidos, arrumados, né? Então eu sinto que era uma questão de honra para ela, assim, que a gente, independente da situação, da dificuldade que estivesse passando, que a gente estivesse fortes, né? Que a imagem estivesse bem, né? Que não precisava parecer que não estava tudo bem, assim. Então, e eu sinto que para ela era um recurso também para a gente olhar para frente, lutar e ir para a vida com mais força. Então, essa é uma memória da infância que eu vejo que foi o meu primeiro contato com imagem, assim, né? Depois, eu comecei a trabalhar muito cedo. Sinto que eu acho que comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. E eu sempre usei a imagem como recurso também para trazer valor, para me posicionar, para mostrar, para projetar as minhas competências, né? O que eu tinha capacidade de fazer ali no trabalho. Então, sempre foi uma soft skill ali que eu usava. Então, fui fazendo isso desde o meu primeiro emprego até o último emprego, assim. Então, isso também foi um recurso que eu sempre usei e eu sinto que foi o que me trouxe, né? Contribuiu para a minha área de atuação hoje. Eu fiz uma transição de carreira, então, na verdade, fiz 2 transições de carreira ao longo da minha vida, assim. Então, eu sinto que no momento que eu falei, poxa, agora eu quero trabalhar com algo que eu gosto, algo que eu quero, isso acabou sendo a moda, a imagem, né? A consultoria de imagem acabou sendo o caminho mais óbvio, assim, nessa transição. Então, eu falei, vou estudar, vou entender um pouco mais sobre isso. Era algo que eu também já fazia gratuitamente para amigos, para o pessoal ali, até colegas de trabalho. O pessoal via que tinha um posicionamento diferente ali no ambiente de trabalho e me perguntava: poxa, Thay, onde você compra suas roupas? Esse cuidado que você tem, né? Sempre
um posicionamento firme, forte, né, no trabalho, enfim. Então, eu já fazia consultoria de forma gratuita. Então, quando eu resolvi profissionalizar, eu falei, não, é esse realmente o caminho. Aí, Maurício, eu fui estudar, eu entendia que eu gostava de moda, mas eu não queria trabalhar como consultora de moda, porque é diferente. Eu falei, não, eu gosto desse contato com as pessoas, desse atendimento mais personalizado, mais próximo mesmo das pessoas. Não é sobre a moda, que é um guarda-chuva grandão, né? É sobre a consultoria de imagem, que é um pontinho embaixo desse guarda-chuva, assim. Então, eu fui estudar sobre isso, assim. E aí, me formei em consultoria de imagem, estilo pela Belas Artes de São Paulo. E aí, comecei já a atender... meu TCC, né, já foi com uma cliente real, assim, então foi muito legal. E depois disso, eu senti que quando as clientes começaram a vir, elas vinham muito com esse viés do corporativo, da imagem profissional mesmo. Tá, eu quero me posicionar diferente, eu quero ser promovida, ou eu fui promovida e quero ter uma imagem, projetar uma imagem de líder. Quero ter um posicionamento mais forte no ambiente de trabalho, ou fiz transição de carreira e agora não me reconheço mais, quero adequar a minha imagem para esse novo momento. Então, era muito essa demanda que vinha. Eu falei, poxa, eu acho que eu estou comunicando isso e estou atraindo esses clientes. Então, eu preciso me especializar nisso, em imagem profissional e dress code corporativo. E aí, também na Belas Artes, eu fiz uma especialização. Nesse sentido, é onde eu atuo até hoje. Claro que a gente não para de estudar, né? Falo que a consultoria de imagem a gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, mas foi mais ou menos esse o caminho que eu fiz até aqui. Muito legal, parabéns pela sua trajetória, Tainá, bastante interessante. Mas eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho mais sobre qual é a importância da imagem, né? Antes mesmo da gente entrar, né, no tema do nosso podcast, que é a respeito de locação, né, de trajes e acessórios, até para o pessoal que está nos ouvindo, qual que é a dinâmica que está por trás, né, da imagem de uma pessoa, da forma como ela se expressa, da forma como ela se veste, como ela age, né, em todos os sentidos, até para que ela possa se posicionar como um profissional, mas também como uma pessoa, né, dentro do meio que ela está inserida. Bom, é uma pergunta muito boa, Maurício, porque a imagem, ela tem, quando a gente fala de roupas, de como a gente se apresenta, né, para o mundo, tem um efeito muito legal, que é o seguinte, na verdade tem duas perspectivas. A primeira é como a gente se sente. Então, falando de pessoal, assim, quando você se veste de uma forma que você vê a imagem refletida no espelho, de acordo, à altura com os seus objetivos, com a vida que você quer ter, com o que você quer projetar, com as oportunidades que você quer acessar, você se sente mais forte, mais potente para ir para a vida, para fazer esse movimento de acessar essas oportunidades. Então, é como se a imagem tivesse o efeito tivesse o poder de influenciar nas suas emoções. Em como você se sente. Você se sente capaz de acessar essas oportunidades, de conquistar coisas, essa autoconfiança, esse poder pessoal, né, que é tão importante para nós. A maneira com que você se veste tem uma influência muito poderosa sobre isso, assim. Então, se você se veste... Vou até propor o exercício aqui para os nossos ouvintes. Um dia que você tá mais casual, para não dizer desleixado, tá? Em casa, de chinelo, para o pessoal que faz home office, eu falo muito isso também. Se você tá com pijama, trabalhando de pijama o dia inteiro, é muito provável que você não se sinta tão produtivo, tão organizado, com tanta clareza assim, do que você precisa fazer e com até uma autoestima, um poder de execução tão alto quando você se prepara para tal, sabe? Então, mesmo que seja em home office, se você tá com uma roupa mais alinhada, com a imagem em ordem, não precisa nem estar de salto alto em casa, não é disso que eu tô falando. Ou para os homens, camisa, paletó e gravata, não é sobre isso. Mas minimamente em ordem, sabe? Se preparar para aquilo. Então, isso desperta na gente um poder pessoal, uma autoconfiança, uma força, até um poder de execução muito maior, assim. E quando a gente fala de profissional, isso é fundamental, né? Pra gente se colocar profissionalmente, se posicionar, apresentar, se vender, né? Então, isso tudo influencia.
E aí, com relação ao corporativo, né, que foi que você trouxe, assim, isso também é muito forte, assim, porque imagina que você precisa vender um projeto, né, ou tá querendo acessar uma oportunidade de trabalho, uma promoção, de repente, um cargo de liderança. A tua imagem precisa projetar que você já tá pronto para aquilo. Entende? Se a tua liderança, né, se o teu chefe olha para você e te vê como um estagiário, ele não vai conseguir enxergar o líder que tá ali dentro de você. Você pode até ter competência técnica, as hard skills, mas se a tua imagem não projeta isso, e quando eu falo de imagem, eu falo de aparência, então a gente tá falando de roupas, mas também falo de comportamento e de comunicação. Tá, essa tríade. Então, se a tua liderança olha e não enxerga, não te vê como um líder, dificilmente seu nome vai ser citado, sabe? Para galgar um espaço diante dessa oportunidade. Então, a imagem influencia muito, tanto para como nós nos sentimos e o que a gente se sente capaz de conquistar e acessar, quanto para os outros, a percepção de valor que as pessoas têm sobre nós. A gente está valorando tudo o tempo todo. Então, imagem ajuda, sabe, nesse posicionamento. Nossa, isso daí é tão verdade, Tainá, que quando você vê uma pessoa bem arrumada entrando, né, no ambiente, automaticamente você olha para a pessoa já julgando ela pelo visual, primeiramente, né? E aí, posteriormente, pelas suas ações, pelo que ela fala e etc. Mas essa primeira imagem é tão importante que é como o pessoal fala, né? Que a primeira impressão é que fica, né? Então, como é importante uma pessoa saber se adequar pela imagem inicialmente. E aí, você poderia até explorar um pouco mais esse tema em relação aos ambientes. Porque também, o que eu percebo, tem gente que quer usar um tipo de traje num ambiente que não é adequado. E como isso faz diferença tanto num ambiente mais tradicional, mais sério, vamos dizer assim, quanto num mais despojado, né? Então, às vezes está num despojado, mas a pessoa quer ir toda arrumada. E o ambiente não conversa com o traje que a pessoa está vestindo. É mais ou menos por aí ou eu estou indo muito longe? Exatamente isso, Maurício, exatamente isso. Quando eu falo de dress code, né, que é a minha especialização, é exatamente sobre isso que a gente está falando. Sobre adequação. É um código de vestimenta. Então, são códigos visuais, né, baseado ali no que a gente veste, no que a gente comunica, no que a gente em como a gente se comporta. Que se adequa a cada ambiente. Então, quando a gente fala de um casamento, por exemplo, tem aquela expectativa de um posicionamento, de uma apresentação pessoal mais formal, né? É um evento muito importante, né? Então, assim, vão ter fotos e fora as convenções sociais, né? Que vêm em volta de um casamento. Então, existe essa expectativa de uma apresentação de imagem mais formal, sim. Independente, claro que a gente vai adequar, tipo, um casamento no campo, né? Um casamento num salão mais sofisticado. Existe essa adequação, sim, mas é um casamento, então a ocasião pede, né? Quando a gente fala de um churrasco entre amigos, vamos trazer para algo bem casual. Isso também é importante, né? Você não vai todo de terno e gravata num churrasco com seus amigos, num dia quente, por exemplo, sabe? Não faz sentido algum. Então, essa adequação é muito importante. E aí eu gosto, só para fechar, eu gosto de falar que adequar é mais importante do que estar acima ou abaixo, é você estar adequado e você saber projetar o que você quer, sabe? Então, essa intencionalidade, essa estratégia no dress code, no código de vestimenta, em como você se apresenta, se adequar estrategicamente ao ambiente também é muito importante. Talvez seja o mais importante. Porque às vezes é um ambiente um pouquinho mais... que não há dress code. Mas hoje as empresas colocam muito isso nas vagas. A gente não tem dress code. Então é importante entender que aí a responsabilidade da apresentação, do que você vai comunicar, está sobre você. Então, o que você quer passar, como você quer ser visto, quais são as características que você quer que as pessoas atribuam a você nos primeiros segundos.
Entende? Então, se você entra num ambiente e... Poxa, eu quero ser vista como assim, desse jeito, eu quero que as pessoas me enxerguem assim. Então, você precisa entender quais são os elementos visuais, o posicionamento, a maneira com que você vai se colocar imageticamente para transmitir essas características, entende? Então, eu quero ser uma pessoa mais sóbria, mais séria, ou talvez mais elegante, mais formal, ou eu quero trazer as pessoas para perto, né? Quero aproximar as pessoas, quero passar uma imagem de mais acessibilidade. Os políticos fazem muito isso também, né? Durante a campanha é camiseta, né? Uma camisa sem gravata. E aí depois eles estão sempre com terno, né? Terno mesmo, gravata, aquele posicionamento mais... Então, são estratégias mesmo. Mas eu tô pensando aqui num ponto que talvez as pessoas entendam mal, né? Que seria o fato de a sua vontade, né, em relação ao traje, ou você ficar criando o seu traje para as pessoas e não colocar sua identidade, né? Então, qual que é esse ponto, tá? E eu tô pensando aqui na prática, tá? Imaginando assim, eu lá na minha casa, né, com a minha esposa, e por algum motivo ela fala para mim, olha, não usa essa roupa, vamos dizer assim, e a minha sugestão é que você use tal roupa, né? E aí eu ficar pensando qual faz mais sentido, né? Poxa, usar essa roupa ou aquela, mas por conta do que eu quero ou por conta do que as pessoas vão achar de mim, ou eu tenho que me adequar ao ambiente porque de alguma forma as pessoas vão me julgar. Então, qual que é esse ponto assim de se preocupar muito mais com as pessoas ou se preocupar muito mais do que eu gosto? Porque eu tenho certeza absoluta que vai ser uma dúvida na cabeça de muitas pessoas que nos assistem. Bom, Maurício, esse ponto, né, encontrar esse equilíbrio é muito importante e é o que eu faço com o meu trabalho, assim, o meu trabalho é justamente esse, mostrar para as pessoas que existe um dress code, um código de vestimenta, uma expectativa associada aos objetivos que ela quer para a vida pessoal, social, ou para a carreira dela, né, a gente está falando de profissional no caso. Então, existe uma expectativa de imagem diante desse objetivo. Então, eu quero ser um gerente. Então, quero ser um líder numa multinacional. Eu quero um cargo de gerência, um cargo de gestão. Existe uma expectativa diante disso, sabe? De como esse líder fala, de como ele se comunica, de como ele se posiciona diante da equipe dele para conseguir esse respeito, mas com equilíbrio de acessibilidade. Então, todos esses pontos são pensados. Mas existe uma expectativa de imagem diante dessa posição, tá? E também existe quem é essa pessoa, quem é esse gestor pessoal, né? A vida pessoal dele, como ele é, como é a personalidade dele, quais são as preferências pessoais, o que ele gosta, o que ele não gosta, que lugares ele frequenta, como foi a educação dele, né? A formação dele. Então, existe uma pessoa por trás daquele líder, né? Daquele gestor. Então, o trabalho de um consultor de imagem, mais especificamente o meu, é justamente casar essas duas coisas. Então, ele não vai ficar... Não é para que a pessoa fique caricata, né? Então, tipo, agora eu sou um gestor, agora eu tenho que me vestir assim. Mas existe um equilíbrio, sabe? E o trabalho de um consultor de imagem é justamente esse. Olhar para a pessoa e falar, poxa, você tem essas características. Se eu colocar esses elementos visuais em você, você vai ficar parecendo totalmente desassociado de quem você é. Você não vai segurar. Sabe, no meu meio a gente fala muito segurar o look, né? Você não segura o look, você não segura aquela imagem, porque não vai passar credibilidade, porque não é você. Você vai ficar desconfortável num blazer. Pode ser que a pessoa não consiga, para uma mulher, não ande de salto, não gosta. Então, eu não vou colocar um salto alto nela para ela parecer poderosa, sendo que não tem nada a ver com quem ela é, sabe? Com a personalidade dela. Então, assim, existe esse equilíbrio e eu mostro isso, apresento tudo isso dentro da estratégia de imagem que eu faço para os meus clientes. Então, é importante ter esse mapeamento de quem é a pessoa e as ferramentas que eu tenho, né, disponíveis de imagem para adequar esse objetivo que ela tem.
Então, na prática, falando de algo mais casual, como você com a tua esposa, é muito importante entender o que a cor que você está querendo usar está transmitindo. As linhas e formas, é uma camisa, né, mais estruturada? É um blazer? É um tênis? É um sapato de couro? O que é? Sabe? Então, para onde que é que vocês, né? Qual é o objetivo? Para onde vocês estão indo? Né? Então, entender isso vai muito além do que, eu gosto ou eu não gosto, sabe? Ou sou eu ou não sou. Tipo, quem eu quero ser nesse ambiente, quem eu sou, e eu consigo manter isso nesse ambiente, sabe? Então, são detalhes, assim, sabe? Mas é importante ter clareza de que não dá para desassociar as duas coisas. Tem que estar em conjunto. Tanto o objetivo de imagem com quem você é, sabe? Então, não sei se eu consegui me fazer clara. Conseguiu sim. E, na verdade, assim, é um tema tão rico que nós poderíamos ficar aqui conversando o dia inteiro, né? E eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo, eles vão ter várias dúvidas em relação a isso. Então, eu gostaria até de pedir para você que deixe nos comentários as dúvidas, né, que vocês eventualmente tenham, para que numa segunda oportunidade, com certeza estaremos retornando e discutindo mais sobre essas dúvidas. Mas pensando agora mais em relação ao nosso tema, né, do podcast em si, que é o mercado de locação e o que necessariamente o cliente precisa observar na hora de fazer uma locação de um traje, de um acessório. Primeiro, então, Tainá, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho mais sobre o mercado, né, de locação de trajes, como que você enxerga hoje, as tendências, o que você acha que é bastante relevante para a pessoa que eventualmente pensa em montar uma locadora de trajes, ou para aquelas pessoas também que já possuem uma locadora de traje e precisam olhar, né, para o mercado e ver o que está vindo aí como tendência para que o mercado não engula elas e não retire elas da posição ali de uma empresa competitiva. Bom, pensando para quem quer montar ou quer olhar para esse mercado como alguém que oferece esse serviço, o que eu posso dizer é que é um mercado assim, que tem crescido muito, tem se tornado cada vez mais relevante, até por vários fatores, mas acho que primeiro pelo fato da atratividade, né? Hoje em dia, quando a gente pensa em trajes, algo mais formal, pensando em ocasiões muito pontuais, até casamento, alguma festa específica, muitas pessoas não querem investir. Se não faz parte da realidade delas usar um terno todos os dias, elas não vão investir num terno de um designer super famoso no Brasil, sabe? Ela não vai investir, sabe, um valor muito alto nisso, que ela vai usar só muito pontualmente, talvez 4 ou 5 vezes ao longo da vida, entende? Então, se não faz parte da realidade dela, não faz sentido investir. Então, acaba sendo muito atrativo ter acesso a esse produto, a esse serviço, por um valor muito simbólico, assim, né? Muito mais interessante. Então, sim, tem crescido. E eu acho que é algo assim, quando você oferece um serviço, um diferencial, né? Porque não basta também só, eu vou pegar algumas peças lá e vou... Claro que tem que ter uma estratégia, né? De business mesmo. Mas acho que você entendendo, né, muito bem quem é o teu público, o tipo de serviço que você quer oferecer, olhar para o mercado e ver o que de diferencial você pode apresentar, e aí depois eu até vou falar um pouquinho disso, que eu sinto que é um gap muito grande, né, nessas lojas, nesse serviço. Mas oferecer esse diferencial, no atendimento mesmo, sabe? Na prática ali, eu acho que é algo que pode posicionar muito bem esses empreendedores, assim. E aí, quando a gente fala acho que é até uma dor, assim, para o consumidor, tá? Que é o que eu queria falar, assim. As pessoas colocam lá as peças e não dão um atendimento qualificado, sabe, para o cliente. Então, agora eu vou falar do cliente e vou falar da visão do lojista. Assim. Eu acho importante que o cliente tenha um pouco de
clareza sobre o que está buscando e sobre o que ele quer passar, o que ele está procurando, sabe? Então, ter um mínimo de conhecimento dos tipos de trajes, do que funciona para ele. Porque, às vezes, falar de feminino, um corte de vestido, um tecido específico para esse vestido, falando de vestido de festa, tá? Às vezes um caimento não fica tão legal para aquela pessoa. Então, entender, por exemplo, quem ela é, né, no sentido de imagem mesmo, identidade corporal, cores, estilo pessoal, justamente para não parecer caricata, como eu falei anteriormente. Então, já ir com essa clareza ajuda muito na hora da escolha, na hora de apresentar o que quer para um vendedor ali, na hora de escolher. Então, é importante ter isso. Porque aqui é o gap. A maioria das lojas não tem esse clareza sobre isso, não prestam essa consultoria. E não é um gap, mas não é algo assim, que também não é uma obrigação, tá? Por isso que eu falei que pode ser um diferencial competitivo para quem está começando. Mas eles não têm esse treinamento, esse preparo para orientar de acordo com o cliente em específico, sabe? Então, olhar para o cliente e falar, poxa, eu acho que isso aqui funciona melhor. Às vezes o cliente está falando, olha, eu não gosto desse tipo porque não fica bem para mim, e o vendedor, por querer vender, por querer bater meta, porque acaba ficando aquela situação de parece que está forçando a venda, sabe? No caso, a locação. Então, é importante dos dois lados que as lojas tenham um mínimo de treinamento e clareza sobre imagem mesmo, né? E atendimento, para que quando vier essa demanda, ela consiga ter o jogo de cintura ou até oferecer algo diferente, assim, algo mais personalizado, né, pro cliente. Poxa, eu tô vendo que essa pessoa tem um jeito mais até simples, vai ter um comportamento mais introspectivo. Você não vai colocar um monte de brilho na pessoa, oferecer um negócio, um terno de paetê, né? Não faz sentido algum, uma cor muito forte. Então, ter esse mínimo de treinamento, de tato, assim, eu acho que é um super diferencial hoje. Eu vejo que é um gap hoje. E para o cliente também, já ir um pouco mais maduro, sabe? Sobre a própria imagem, sobre as escolhas que quer fazer, eu acho que ajuda bastante também para quando se deparar em situações onde o atendente ele não tem esse preparo, poder falar não, ter essa segurança de falar não, isso realmente não funciona para mim, quero tal coisa. Então, acho que seria mais por esse caminho, assim. Isso daí é tão importante, Tainá, porque eu sempre falo o seguinte, pior do que vender é você vender para o cliente errado. Porque esse cliente vai te dar tanta dor de cabeça porque você oferece algo porque você precisa vender, e aqui essa mensagem vai para todos os vendedores. Você precisa vender. Eu sei que tem a pressão de vender, porque é normal em todas as empresas, mas o fato de você vender para um cliente errado, que não está adequado ao seu produto, ele vai demandar mais suporte, ele vai demandar um risco de reputação, que é muito sério isso, né? Então, muitos empresários não colocam esse tipo de coisa na conta. Então, vamos pegar um exemplo. De repente eu quero alugar um terno, né, que tenha a cor XYZ. Mas o cliente, ele é um cliente básico, como você citou. E aí, eventualmente, ele vai estar lá no evento, vai sair algumas fotos e, de repente, ele vai falar que ele não saiu bem nas fotos. E aí, por um acaso, o que ele vai fazer? Vai pedir um desconto porque ele não gostou daquele traje, não ficou legal aquele traje para ele. E num nível assim muito pior do que esse, é ele ir para as redes sociais e acabar difamando a empresa, mas isso poderia ter sido evitado se o vendedor tivesse esse mínimo de conhecimento e pudesse oferecer o produto adequado para o cliente. Então, eu acho que aqui vale essa reflexão, né? Então, vendedores, se qualifiquem. Pensando aqui em trajes, depois no final nós vamos deixar o contato da Tainá para vocês, né? Vocês que são empresários ou que pensam, né, em montar
uma loja de locação de trajes para que possam adquirir esse conhecimento mínimo, né, em relação à imagem, em relação ao dress code, né, para oferecer um produto adequado para os seus clientes. E gostaria também, né, de compartilhar com vocês o fato que nós escrevemos um e-book sobre o mercado de locação. E nesse e-book está falando sobre como transformar a sua locadora em um grande negócio, em um negócio de sucesso. Então esse e-book ele vai exemplificando alguns passo a passos para você transformar a sua locadora, ou você que pensa em locar algo, em um grande negócio. Então o link vai estar aqui na descrição. Peço que você entre e visite ele para que você possa adquirir cada vez mais conhecimento e tornar o seu negócio um negócio de sucesso. Tainá, entendi, legal, perfeito. Sei que tem muitos desafios, né, nessa questão de locação, mas quais são as principais dicas para um cliente na hora que ele vai locar? O que ele tem que olhar primeiro? O que ele tem que falar primeiro? O que ele precisa saber antes de chegar lá, se for o caso, na hora de locar um traje? Boa pergunta, Maurício. Eu verdadeiramente acredito que como eu posso me colocar da melhor forma nisso. Então, eu preciso ir de terno, falando para os homens. É um terno, e aí falando de terno 3 peças, né? Preciso de um terno. Como que vai ser a cor, né? O que cor melhor me favorece, mais, né, me favorece, textura, corte, sabe? O caimento, é algo mais slim ou é algo mais clássico, né? Tipo de gravata, tipo de sapato. Porque você pode parecer super elegante ou você pode ir pro extremo oposto, parecer brega até, sabe? Parecer totalmente inadequado, sabe? Às vezes um terno muito largo, um paletó muito grande. Então, sabe? Então é importante também entender como você pode se apresentar da melhor forma. E aí você já vai meio que setado, né? Chega na loja já falando, olha, eu preciso de um traje assim para esta ocasião. Então, a ideia, imagina-se que a pessoa já vai ter uma noção. E falar, olha, eu gosto mais desse tipo de corte, eu gosto mais dessa cor. A minha preferência é para este caimento. E aí a pessoa já traz, assim. Então, você ter clareza sobre o que funciona para você, sabe? Então, adequar ao dress code e já ir com clareza do que funciona para você. Eu acho que é fundamental. Porque aí, se a pessoa chegar, né, seu atendente ali, te oferecer algo que tá totalmente desassociado, como uma cor, por exemplo, um corte, falando de vestido, um vestido que tem um estilo nada a ver com o seu, você já vai ter mais segurança para falar, não funciona para mim, por isso, isso e isso, sabe? E aí a experiência de compra acaba sendo... Desculpa, a experiência de consumo acaba sendo mais rica, por assim dizer. Maravilha, maravilha. Eu lembro que a gente conversando, né, num outro bate-papo, você comentou que hoje em dia o pessoal tem estourado a bolha, né, nessa questão de locação. Então, nós, réis mortais, a gente só pensa em casamento, festa de 15 anos e formatura. Mas você comentou comigo que hoje existem vários tipos de locação em relação a trajes e acessórios. Poderia comentar um pouquinho mais sobre isso, até para o pessoal de casa conhecer um pouco mais sobre essas outras opções? Claro. Às vezes, as pessoas, como você disse, né, as pessoas se limitam muito a achar que, falando de vestuário, né, de roupas e de trajes, é só terno ou vestido de festa. E não, né? Hoje tem uma gama gigante, assim, como, por exemplo, bolsas, sapatos e até roupa normal, assim, sabe? Tipo um blazer, sabe? Feminino, assim, ou uma calça. Por que que isso é tão atrativo, né? Como que esse mercado cresceu? Porque, às vezes, os consumidores, eles não querem fazer um investimento muito alto em algo que talvez não faça parte da realidade dele, não tem a ver com o estilo pessoal, assim, o estilo de vida mesmo, falando. Então, mas ele quer ter a experiência
de ter aquilo, mesmo que seja em um evento, em uma ocasião ou por alguns dias. E então existe esse mercado de bolsas, por exemplo, bolsas de luxo. Vamos falar de marcas de luxo. Às vezes a pessoa não quer pagar um valor centenas de milhares de reais para ter algo, mas ela pode pagar algumas centenas de reais para viver aquilo, para ter aquela experiência de usar uma bolsa de luxo, enfim, um sapato. Ou, às vezes, ela quer dar uma renovada no armário. Eu tô falando mais da minha área mesmo. Às vezes, ela quer ter algumas peças diferentes para testar, para ver se gosta da marca, para ver se gosta do estilo mesmo. E aí, ela pode, também tem essa opção dela alugar algumas peças e usar por algum tempo, sei lá, um mês, ter aquela experiência. Então ela tá sempre com um armário diferente, com peças diferentes, e ela pode usufruir daquele produto e devolver depois, por um custo, assim, muito simbólico. Então acaba sendo muito mais atrativo. E aí, quando eu falo de bolsas, eu tô falando de acessórios todos, roupas mais formais, como os trajes que eu falei para festa, mas também roupas tipo, poxa, quero um blazer da marca X, quero um jeans da grife Y, sabe? Então, hoje existe esse mercado, tá cada vez mais bem posicionado, crescendo bastante por essa atratividade, sabe? E isso é tão verdade, Tainá, porque muitas pessoas não sabem que existem essas possibilidades, né? E pensando, né, na Alu como empresa, o nosso propósito é justamente criar possibilidades, né? Então, a possibilidade da pessoa ter acesso, seja esse acesso pela necessidade ou por uma opção mesmo, né? Então, mesmo que a pessoa tenha recurso para adquirir, não é financeiramente viável no momento, ou então ela pode fazer uso para ver se ela se adequa e aí, posteriormente, fazer uma aquisição, se assim ela achar que faz sentido para ela. Mas esse conceito, né, de ter acesso primeiro, antes de dispor, né, de capital, antes de dispor de dinheiro, tem sido uma febre, tem crescido muito, né? E é como você falou, faz todo sentido na prática e as pessoas não param para refletir sobre o assunto, talvez pelo fato de nem saber que existe, né? E é esse o objetivo do AluCast, é compartilhar esse tipo de informação para que todos que estão nos ouvindo possam saber que existem mais possibilidades do que simplesmente o fato deles ir juntar um dinheiro e ter que dispor de um dinheiro para comprar algo que eles vão usar uma vez ou outra, ou nunca, algumas vezes. Então, já vi caso, né, que a pessoa acaba comprando algo e quando vai usar o item, uma roupa, um equipamento, vê que não é adequado e aí ela não tem o que fazer, né? Infelizmente, ela já adquiriu o bem e já depreciou pelo fato de já ter comprado e vai ter que, né, demorar um tempão para conseguir vender. Então, isso é muito verdade. Tainá, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Tenho muitas perguntas assim que surgiram na minha cabeça, mas eu vou deixar assim para os próximos episódios, que você já está mais do que convidada, viu? Você está convocada para a gente voltar e discutir mais sobre esses assuntos. Mas eu gostaria de pedir para você deixar uma reflexão, um pensamento para o pessoal que está nos ouvindo sobre a questão de imagem, que é sua especialidade. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, é uma honra, e será uma honra voltar, inclusive. Queria também parabenizar você pelo projeto, assim, é realmente algo que é muito importante para que as pessoas tenham acesso à informação, né, Maurício? Como você disse, tem muita gente que não sabe das possibilidades, né? E às vezes se limita a um consumo a uma experiência de consumo que não é a melhor para ela, mas que ela poderia, né, se soubesse das possibilidades, poderia acessar e ter uma experiência muito mais rica, como eu falei. Então, acho que é um trabalho muito legal.
do AluCast, enfim, trazer essas informações, esse conhecimento para as pessoas, dos dois lados, né? Para quem está consumindo e para quem está se posicionando nesse mercado. E com relação à imagem, eu acho que é muito do que eu falei no início, assim, né? A nossa imagem, ela tem o poder de influenciar como nós nos sentimos e como as pessoas nos percebem. Independente do ambiente e do mercado, da área de atuação e da intenção. Então, ter uma imagem estratégica, que eu gosto muito de falar, né? Não é sobre você ser caricato, mas é sobre você ser intencional. Você assumir o controle sobre o que a tua imagem transmite e de forma a se posicionar bem, né? Se posicionar com potência para o que você quer. Então, eu quero ser vista como uma pessoa mais assim. Então, trabalhe a sua imagem, sabe? Eu gosto de dizer que a gente não tem o poder de influenciar, a gente não consegue influenciar o que as pessoas pensam sobre a gente. A gente não consegue mudar, fazer com que a pessoa... eu quero que você me veja assim. Mas você consegue apresentar elementos visuais para que desperte essa impressão nas pessoas. Então, você não consegue mudar a pessoa, mas você consegue mudar como você se apresenta e aí sim fazer esse caminho, né? Influenciar. Ficou claro? Ficou claro. Você não consegue mudar como a pessoa vai entender a mensagem, assim, mas você consegue transmitir de um jeito mais intencional, sabe? Então, eu acho que a imagem vai muito por esse caminho, assim, de influência, né? De se apresentar com estratégia, com intencionalidade para o seu objetivo, sabe? Para comunicar e projetar os seus objetivos, assim. É isso. Muito bom. Você sabe, Tainá, que eu observo alguns executivos, até pela questão da área profissional que eu estou inserido, e eu vejo quão estratégico eles usam essa questão da imagem, né? Essa questão do posicionamento. Então, fique de reflexão para os nossos ouvintes que se as pessoas que estão nos ouvindo querem chegar num alto nível, e aqui eu não falo só questão financeira, tá, Tainá? E é bastante importante deixar isso claro para eles, mas uma comunicação com clareza, com posicionamento, com todos os elementos que podem fazer com que ela seja melhor posicionada, que elas possam usar dessas ferramentas que só depende delas. Sim. Né? E aqui a gente não está falando de altos investimentos em roupa, né? Principalmente, que é o nosso tema aqui hoje, mas ter a consciência que existem elementos fundamentais para que elas possam se posicionar em termos de imagem e que isso vai refletir diretamente nos seus resultados. Sim, muito. É o que eu falei, assumir o controle sobre o que a tua imagem transmite faz exatamente isso. É você, poxa, como eu quero me sentir? Então, se eu olho no espelho e eu tô vendo o profissional que eu quero me tornar, a oportunidade de trabalho que eu quero alcançar, que eu quero conquistar, eu estou enxergando isso? Não tô? Então, vamos assumir o controle? Vamos ajustar? Né? Como eu posso me vestir à altura desses resultados, né? Dessas conquistas, desse posicionamento? E até para as pessoas também, né? Tipo, será que as pessoas estão me tratando do jeito que eu gostaria? Sabe, como eu posso me comportar, me comunicar e me apresentar imageticamente? Ou seja, me vestir para que as pessoas percebam como eu quero ser tratada, sabe? Como eu quero me posicionar, os limites que eu quero estabelecer e as oportunidades que eu quero abrir, que eu quero acessar. Então, a imagem é muito importante nesse sentido. Maravilha. Pessoal, gostaria de pedir para vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, para curtir esse vídeo, deixar aqui nos comentários o que vocês acharam de legal ou de ruim, ou até mesmo algumas sugestões para que a gente possa trazer eventualmente no futuro. Não deixe de se inscrever no nosso canal para os próximos vídeos e ative o sininho de notificação. Tainá, gostaria de te agradecer. Foi um bate-papo muito rico e
o pessoal sempre fala o seguinte, quando a conversa é boa, surgem mais dúvidas do que esclarece, não é verdade? Por quê? Porque é muito conteúdo e a gente percebe que a gente não sabe quase nada, né? Quando a gente fala com uma especialista. Então, como eu disse, está convocada para voltar no futuro. E, mais uma vez, gostaria de te agradecer e pedir para você também deixar os seus contatos para que quem tiver interesse entrar em contato com você, entender mais sobre os seus serviços. Inclusive, você não falou dos seus serviços, né? Eu acho que seria legal você já aproveitar e dar uma pincelada sobre o que você faz, quais são os tipos de serviços que você oferece e deixar os seus contatos para que as pessoas que tiverem interesse possam entrar em contato com você. Claro. Obrigada, Maurício. E aí, com relação às redes sociais, né, aos meus contatos, eu estou presente em todas as redes sociais com @tainansantos, em TikTok, Instagram e whatever, praticamente todas as redes, com o mesmo @. E então, quem gostou do conteúdo, quiser saber mais, ficou curioso para entender um pouco mais, quiser, às vezes, até me perguntar lá, eu sempre deixo caixinha de perguntas para tirar dúvidas, né, muito específicas e curiosidades e afins, me procurem nas redes sociais, mais especificamente no Instagram, tá? Acho que é onde eu tô mais presente, assim, mais no dia a dia ali. E aí, com relação aos meus serviços, hoje eu trabalho com a consultoria, né? Então, eu presto a mentoria, que é uma experiência mais robusta para quem realmente quer ter uma imagem de impacto ali nos primeiros segundos, sabe? Trazer uma primeira impressão impactante. Eu ofereço uma mentoria, que é uma experiência mais robusta. Então, ali eu coloco todas as ferramentas de imagem e dou aquele trabalho, faço a gestão da imagem da pessoa no 360. Então, a gente vai falar de comunicação, vai falar de aparência, vai falar de comportamento. Então, como a pessoa consegue se posicionar de uma forma mais forte, ter um posicionamento forte, tanto no pessoal quanto no profissional. E tenho as consultorias mais pontuais. Então, atendo online também. Então, é algo que eu também consigo atender o mundo todo. Tenho clientes, felizmente, no Brasil e fora. Então, entrego essa experiência no online também. E também tenho consultorias mais pontuais, né? Que tem um evento, tá? E faz o meu styling, né? Me vista para tal. Então, também tenho serviços mais pontuais, assim, onde eu atendo com sessões mais avulsas. Então, é uma gama bem legal, assim, de serviços e muito personalizado sempre, que algo que é um valor para mim, assim. Eu gosto dessa exclusividade, dessa personalização no atendimento. Então, em todas as etapas, a pessoa vai sentir esse cuidado, assim, durante a experiência. Então, só para fechar, redes sociais, @tainansantos. Me procurem. Mais uma vez, muito obrigado, Tainan. Agradeço. Pessoal, muito obrigado de ter nos acompanhado até aqui e espero vocês no próximo episódio. Um forte abraço.